2022 foi um ano intenso e de acontecimentos verdadeiramente marcantes. O mundo enfrentou desafios inesperados, sendo provavelmente o maior deles o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que acabou por afetar Portugal. Mas afinal, que guerra é esta? É um verdadeiro terremoto na Europa e no mundo, provoca uma crise energética brutal, porque as sanções que se seguem como reação à invasão russa, porque primeiro é em relação ao preço, depois em relação à própria importação. É evidente que a crise do gás, que afeta fundamentalmente a Alemanha, é o grande motor económico e a grande potência económica da Europa e que construiu a sua potência económica em cima de uma matéria-prima que ela não tem e que alimenta a sua indústria, que era o gás barato que lhe vinha da Rússia. Isto desorganiza a Europa, enfraquece tremendamente a Europa. Isto é uma guerra também que nos faz pensar, digamos que até do foro emocional. A sensação que eu tenho por vezes é que saem imagens de um baú de memórias trágicas, porque vem-nos à cabeça as fotografias e os filmes que vimos sobre a Segunda Guerra Mundial. A economia hoje é muito globalizada. Portugal está dentro da Europa e está no mundo. É como se costuma dizer, isto anda tudo ligado. Isto tudo tem consequências aqui. Depois é o que nós vemos no supermercado. É a alta dos custos. Aumentou extraordinariamente o custo de vida. Os salários não aumentam na mesma proporção. Nós não nos possamos esquecer que acabou o tempo dos juros baixos e, portanto, há muitas famílias confrontadas com duplicações de prestações de casa. A insegurança de não saber quando é que esta guerra termina acrescenta-nos angústias, porque a guerra parece que não tem fim. Em Portugal, o maior combate teve como cenário a Assembleia da República e a luta pelas cadeiras parlamentares. O fim da geringonça ditou eleições antecipadas com uma campanha agitada por uma espécie de assédio partidário a eventuais alianças ou coligações. Mas o povo português deu a surpreendente resposta que ninguém estava à espera. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é. Tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista pagaram a fatura destas eleições e, no fundo, pagaram o preço da geringonça, pagaram a fatura também por erros próprios, mas também porque o seu eleitorado acabou por votar maioritariamente voto útil e fez o voto útil no PS. E Jerónimo, um homem que esteve 18 anos à frente do Partido Comunista e que conseguiu manter o Partido Comunista num certo planalto de votação, até à geringonça, e agora foi substituído. Camaradas, há quem salive e desespere pelo fim do PCP. Pois daqui fica o conselho. Esperem sentados. O povo de esquerda acaba por escolher votar PS porque receou que se o PSD ganhasse, o Chega poderia vir atrás. O Partido Social Democrata não foi capaz de se distanciar do Chega. Rui Rio nunca foi claro. A minha saudação pública ao Dr. Luís Montenegro, Presidente eleito do Partido Social Democrata. O inesperado não foi só a maioria, o inesperado também foi... Somos a terceira força política em Portugal! A terceira força! E é assim, do nada. E aqueles fenómenos que nós pensávamos que só aconteciam no outro lado, no resto da Europa, também se verificam aqui, é a velha história. Aqui chega tudo, chega com um pouquinho de atraso, chega com delay, mas chega. Estas eleições também trouxeram um fator novo, o desaparecimento do Parlamento de um dos partidos também fundadores da democracia. O CDS representava uma direita conservadora, sim, mas afeta a valores que a nova extrema-direita não tem. E isso faz-nos falta. 2 anos depois de pandemia, 2022 regressou ao que se considera agora ser o novo normal. Na linha da frente desta vitória esteve a tutela da saúde, que nos deu a liberdade de voltar a respirar. Mas divergências estruturais acabaram também elas por deixar cair a máscara. Pedi a cessação das minhas funções. E aquilo que levou Marta Temido a sair foi
um caso, a gota d'água da morte de uma grávida. A verdade é que o problema da saúde em Portugal é estrutural. O reforço do Serviço Nacional de Saúde, foi por isso que eu lutei estes anos todos e, portanto... A saúde é o busilhos deste governo. Aliás, é da nossa sociedade e vai continuar a ser, porque continua-se a assistir aos casos, às demissões das direções hospitalares, as urgências fechadas, os casos múltiplos de grávidas andarem de um lado para o outro e de o Serviço Nacional de Saúde não poder socorrer quem está aflito. Tudo isto faz um caldo de grande insegurança, porque as pessoas, no fundo, aquilo que elas mais prezam é a saúde, que ao mesmo tempo, no meio das notícias desagradáveis da saúde, para mim é simbólico o fim das máscaras. O fim da pandemia é uma vitória extraordinária, eu não estou a dizer dos portugueses, mas também da humanidade. É finalmente o fim de um pesadelo. Na verdade, 2022 foi um ano que não conseguiu dar tempo ao tempo e deixou um país inquieto e até implacável. A António Arroio neste momento está fechada porque os alunos estão em protesto. Fiz um compromisso de honra com os alunos em que eles não ultrapassavam linhas vermelhas. O Governo declara o fim aos combustíveis fósseis até 2030. Assim temos a certeza que somos ouvidos por todos. Nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor. Nós queremos que as alterações climáticas deixem de ser. 66% do território está em seca extrema. Implica termos medidas de contenção. Terra descascada, não há mais nada. Temos que nos habituar a viver com menos água. Em direto, Lisboa. Isto é brutal. Temos que arregaçar as mangas, tirar a água. É um desespero, toda a gente está aflita. Estamos com o coração nas mãos. Quando acordei, meio nos pés, senhor, que tinha a casa lá, olha. ...424 testemunhos irrespeitantes a abuso sexual de crianças por membros da Igreja Católica Portuguesa. Não me parece particularmente elevado. Acontecimentos dramáticos que não têm desculpas. A maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita. Em 2022 foi um ano intenso e de acontecimentos verdadeiramente marcantes, mas ainda assim quis o calendário das emoções acrescentar ainda mais sentido à força da bandeira de Portugal. Portugal, Gustavo Ribeiro. He did it! Final position, first place.